galera, sejam bem-vindos à nossa revisão aqui no Unimais. E como você deve saber, uma questão Enem ela é composta por competências e habilidades. Na nossa aula de hoje, eu separei a primeira competência que diz respeito sobre cultura e identidade cultural. E logo na sua primeira questão de sociologia, aí no seu material, a questão 31, a gente vai tratar sobre os principais temas de sociologia nesse ano, que é a indústria cultural. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a referência do texto. Sempre na prova de ciências humanas, olha a referência do texto. E nessa primeira questão nós temos um texto do Adorno e do Horkheimer, que obviamente são os grandes nomes da indústria cultural, da grande teoria da indústria cultural. Adorno e Horkheimer fazem parte do que nós chamamos de Escola de Frankfurt. E se você prestar bem atenção no texto, ele vai falar sobre o clichê da indústria cultural. Como, e você deve saber disso, a indústria cultural ela é um processo de transformação da arte e da cultura em mera mercadoria. Se falou do Adorno, o texto necessariamente vai falar sobre um processo de esvaziamento do sentido. Todo o processo da indústria cultural, ela retira o sentido das ações. E como a gente já trabalhou em sala de aula, o indivíduo ele não precisa mais pensar, é só escolher. É como se fosse a cultura, ela se transformou num grande produto de prateleira. Você vai lá, recolhe e satisfaz. O texto vai falar sobre o cinema, como toda a estrutura do cinema, ela é montada e como você só precisa escolher. A gente sabe como o filme vai terminar, a gente sabe como o roteiro vai se realizar. Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. E a gente pode ir direto para o comando, porque ele coloca o seguinte, ó, o tema abordado pelo texto refere-se ao conteúdo intelectualmente complexo de maneira nenhuma. Se falar de indústria cultural, é sempre um conteúdo raso, superficial. E sempre que a gente está falando sobre o Adorno, uma superficialização da coisa. Afinal de contas, o indivíduo perde sua capacidade crítica. Então a letra A ela não pode ser. O domínio da cultura americana dos meios de comunicação de massa. Esse pode ser um ótimo distrator para você, afinal de contas, a gente vai falar sobre indústria cultural e os Estados Unidos, pelo aquele processo de American Way of Life, ele tira todo esse processo, ele toma a indústria cultural, mas ainda assim não é o mote do nosso texto, por isso a gente vai chamar isso aqui de um belo distrator. No item C, o monopólio da informação da cultura por ministérios estatais. O Estado não necessariamente ele vai estar envolvido nisso, porque nós vamos falar sobre indústria, capital privado. Na letra D, ele coloca o aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo. Óbvio, cultura de massa ela tem um acesso a muita gente. Só que não necessariamente é uma democratização do acesso. Afinal de contas, existe um monopólio, um controle, um domínio absoluto dessa indústria capitalista. O que nos resta apenas o item E, um procedimento de transformação da cultura em meio de entretenimento. É esse mote, é esse raciocínio que você vai seguir em praticamente todas as questões sobre indústria cultural. Transformação da arte, da cultura em mercadoria. Eu queria chamar a sua atenção só para mais um aspecto. Todo esse processo de transformação, nós vamos chamar de um processo de alienação, porque o indivíduo ele perde sua capacidade crítica, ele perde a capacidade de escolha e ele é manipulado para como a indústria quer que ele pense. Tudo bem? Até a próxima questão.